uma determinada história bíblica, o próprio Deus dizimou milhões de pessoas de povos africanos. O exército desses povos estava contra Israel e acabou sendo derrotado. Por que o Senhor agiu desse jeito? Quer entender mais sobre essa história presente no Antigo Testamento, no livro de Crônicas? Então acompanhe até o final. Por volta de 900 anos antes de Cristo, quem reinava sobre o reino de Judá era Asa. A nação de Israel já tinha se dividido no reino do norte, chamado de Israel, e no reino do sul, chamado de Judá. Quando o rei Asa assumiu, o país estava regado de sincretismo religioso. Outras crenças haviam entrado na cultura judaica e havia ídolos e outras formas de adorações pagãs. No versículo 2 do capítulo 14 de 2 Crônicas, está escrito que Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor. Então, o rei decidiu eliminar a idolatria que estava impregnada no povo judeu. Para isso, resolveu instaurar uma reforma religiosa na primeira década do seu reinado. Asa mandou derrubar as imagens e altares dos deuses estrangeiros para que o povo se voltasse novamente para o Deus Criador. Como parte dessas medidas, após uma aliança feita pelo povo e o Senhor, Asa precisou depor sua própria mãe. A rainha-mãe, Maaca, havia se desviado e feito uma imagem à deusa Azerá, uma divindade que era adorada como parceira de Deus, como se o Criador tivesse algum tipo de gênero. O governo de Judá também se preparou para tempos mais difíceis nessa época. As tensões com o Reino do Norte, Israel, ainda continuavam, mas Judá vivia uma relativa paz que duraria alguns anos. Aproveitando a oportunidade, Asa resolveu fortalecer as cidades judaicas. As Escrituras dizem o seguinte: disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor, nosso Deus. Temo-lo buscado e ele nos deu repouso de todos os lados. 2 Crônicas 14:7. Essas foram as palavras do rei para o seu povo. Com isso, a terra conseguiu se preparar para um futuro conflito. E ele realmente chegou. O rei Zerá, da terra de Cuxi, se dispôs a fazer guerra contra Israel. O povo de Cuxi descendia do filho de Noé, Cã, que havia se assentado em uma parte da África. É difícil precisar qual terra era a de Cuxi, mas alguns acreditam que seja perto da região do Egito. Entretanto, os povos dali eram chamados de etíopes. Para os povos daquela época, a palavra Etiópia significava terra das faces queimadas, provavelmente mencionando a cor da pele dos habitantes. Zerá ajuntou não só os etíopes para ir contra Israel, mas também o povo líbio, que habitava o norte da África. A junção dos exércitos reunia 1 milhão de homens, que contavam com 300 carros preparados para a guerra. Mesmo que Asa tivesse preparado as cidades para conflitos, a situação era muito difícil. As forças judaicas não chegavam a 600 mil homens. De Judá, Asa tinha 300 mil homens armados com lanças e grandes escudos. De Benjamim, eram 280 mil homens com escudos e que dominavam o arco e flecha. Era uma força considerável, mas facilmente superada pelos números etíopes adversários. Qual foi a alternativa adotada pelo rei, então? O governante de Judá escolheu não se apoiar na própria força, mas recorreu ao Senhor para buscar uma solução. A oração dele foi a seguinte: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco.
Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. Segundo Crônicas 14:11. Deus prontamente ouviu a oração de Asa e no versículo seguinte, a Bíblia diz que o Senhor feriu os etíopes. Não fica muito claro o que realmente aconteceu com eles naquele momento, mas uma vez que estavam feridos, começaram a fugir do povo de Judá. O exército de Asa, então, perseguiu os inimigos e conseguiu alcançá-los. O resultado foi a morte de todos os soldados adversários. Judá eliminou os 1 milhão de homens e ainda conseguiu muitos despojos. A Bíblia diz que o coração de Asa foi perfeito todos os dias de sua vida e que ele sempre foi do Senhor. Quando os outros perceberam que o reino de Judá estava com o Criador, muitos quiseram ir para lá. Vários do reino de Israel desertaram e foram morar na terra do reino do sul. A relação entre o povo e a divindade ficou ainda mais forte após uma certa profecia do profeta Azarias. Azarias pediu para que o povo fosse forte, mesmo com as ofensivas de outras nações, e para que sempre buscassem o auxílio divino, que havia sido deixado durante muito tempo. O rei juntou a população após a profecia e fez uma aliança em uma cerimônia na cidade de Jerusalém. Só naquele momento foram sacrificados 700 bois e 7.000 ovelhas. Todos se alegraram por causa do juramento feito e também porque juraram na aliança de toda boa vontade. O resultado foi a paz vinda do Senhor. Não houve guerra novamente até o 35º ano do reinado de Asa. Tamanha foi a paz adquirida pelo povo. Além disso, o rei trouxe ao templo as coisas consagradas por seu pai, Abias, e as coisas consagradas por ele mesmo. Entre elas, havia prata, ouro e outros objetos de utilidade. Pode parecer que tudo daria certo para o rei de Judá, mas a paz no reino não durou para sempre. Para piorar, o governante, que sempre havia sido tão temente a Deus, deixou seus primeiros caminhos em alguns momentos. Por isso, teve que arcar com algumas graves consequências. A questão complicada foi o conflito com o Reino do Norte, o Reino de Israel. Baasa era o monarca lá e um dos seus objetivos era controlar a região norte de Jerusalém para recuperar parte do território que havia sido conquistado pelo pai de Asa, o rei Abias. Baasa invadiu o território de Benjamim e ocupou a cidade de Ramá, com essa intenção, o que acirrou muito a tensão entre Judá e Israel. Qual foi a resposta de Asa? Diferente do que alguns podem pensar, ele não recorreu novamente ao Senhor para vencer o conflito. Sua ação envolveu recorrer ao líder Ben-Hadad, na época governante da Síria. A aliança foi feita mediante um pagamento que envolvia a prata e o ouro do templo, além dos tesouros da casa do rei. Ou seja, Asa, que tinha colocado vários desses materiais à disposição de Deus, agora os pegou para usar em benefício próprio. Ben-Hadad, muito esperto, aceitou as ofertas e ajudou expulsando o exército do Reino do Norte de Ramá. Apesar de cumprir seu objetivo, os meios utilizados pelo rei de Judá não foram os melhores. O próprio Senhor falou por meio do profeta Anani para Asa. Anani relembrou que, mesmo diante de 1 milhão de adversários, o Senhor tinha ajudado. Dessa vez, porém, Asa resolveu agir por conta própria e, ainda por cima, usurpou os materiais do templo. Ao invés de se arrepender e voltar à antiga aliança, o rei ficou irado e mandou prender o profeta. Inclusive, algumas pessoas foram castigadas por ele, provavelmente por discordarem da aliança feita com Ben-Hadad.
Mesmo sendo chamado de homem de Deus, perfeito, reto e bom, Asa saiu um pouco de suas qualidades iniciais. No 39º ano do seu reinado, o monarca foi acometido por uma doença extremamente grave nos pés. Ele escolheu recorrer somente aos médicos, deixando o Senhor de lado. 2 anos depois, acabou morrendo após 41 anos no trono. A maioria dos especialistas pensa que ele sofreu de gangrena, uma doença em que há morte do tecido por conta da interrupção do fluxo sanguíneo no local ou de uma infecção bacteriana. Difícil de entender, mas o governante que tirou os ídolos e imagens do próprio povo e derrotou um exército de milhões de soldados padeceu assim, deixando seu Deus de lado. A importância dessa história presente em crônicas no Antigo Testamento é entender que qualquer situação é passível de resolução para Deus. Entretanto, assim que o homem deixa de lado seu Criador, as coisas começam a ficar mais complicadas. Você acha que o rei Asa, em suma, foi um bom homem? Como você acha que Deus feriu os milhões de soldados líbios e egípcios? Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que gosta bastante dos nossos conteúdos. Vou ficando por aqui, fique com Deus e um grande abraço. Até a próxima. Tchau!